Uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais é: TK, conta pra gente como é que é a vida nos Estados Unidos. Vale a pena morar em outro país? Qual a tua opinião? E é isso que eu quero conversar hoje aqui no meu canal pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Esse daqui é o meu canal, canal do Thiago Kifuri, não é o canal Máquina, não estou no canal da Fiotec, você está no meu canal pessoal para falar de tudo menos do mundo motorizado. Eu quero e tenho feito nesse canal pessoal, compartilhado com vocês aí muitas coisas relacionadas à minha vida, algumas coisas que eu penso, algumas coisas que eu faço com a minha filha, enfim. É por isso que eu dividi os conteúdos. Quem quer o mundo motorizado, o mundo da alta performance, é o canal Máquina, o canal que eu sou fundador, e o canal da Fiotec, onde eu faço vídeo toda semana também falando sobre o mundo da altíssima performance. E aí eu quero comentar um pouco com vocês sobre essa parte dos Estados Unidos. Eu estou aqui na cidade de Plano, no estado do Texas, estou cruzando uma ponte para entrar na cidade de Frisco, tudo aqui na região do norte de Dallas. Tem muita gente que me pergunta sobre isso, obviamente, porque os Estados Unidos ele tem algumas coisas muito sedutoras, mas o que eu quero contar para vocês é justamente que, como tudo na vida, existem prós, existem contras, e para cada pessoa se aplica de uma forma. O que eu vou falar de mim não necessariamente se aplicaria a você. Então eu acho que é importante ter isso muito claro, porque tem pessoas, principalmente e provavelmente pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, que vão olhar e falar: pô, TK, mas não é assim, pô, mas não é. Enfim, eu mudei para cá há 5 anos atrás, para os Estados Unidos, e quando eu mudei para cá, eu acho importante contextualizar um pouco, eu vinha de um momento no Brasil que eu estava num nível de estresse no meu trabalho altíssimo, e meio que eu tinha acabado de pedir demissão, e eu tinha pedido demissão porque eu falava: qualquer coisa na minha vida é melhor do que o que eu vivo hoje no meu dia a dia. Eu que sou um apaixonado pelo mundo dos carros, tenho um carinho, um respeito muito grande por eles, e trabalhei e trabalho, né, no mundo dos carros, mas eu trabalhava dentro de indústria automobilística, e eu estava muito chateado porque eu estava muito distante do mundo dos carros, eu estava muito distante de pessoas que são apaixonadas por carro como eu. Então, coisas que são simples para quem gosta e entende de carro, para quem não entende era tudo muito, muito difícil. E aí, junto a isso, teve o fato de em julho de 2015, eu sofri aquele que eles chamam de sequestro relâmpago em São Paulo, e eu brinco que de relâmpago não tem nada, porque eu fiquei 1 hora andando de carona com os bandidos no meu carro, e não é uma sensação que eu não desejo para ninguém, obviamente. Aquilo juntou, e tinha um outro fato que eu me identificava e me identifico muito com a cultura dos Estados Unidos, principalmente relacionado à música e relacionado aos eventos de carro, né? As coisas que acontecem aqui, os shows que acontecem aqui, isso foi uma coisa que me atraiu muito, e foi uma coisa que eu me esforcei muito em todos os meus anos que eu tive trabalhando, desde 2009, 2008 mais ou menos, que eu me dedicava muito a fazer dar certo para vir para os Estados Unidos e tentar vir todos os anos para aproveitar as férias aqui, curtindo o evento de carro, curtindo o show, e assim fiz por diversas vezes, consegui fazer isso. Passados os anos, começou a surgir essa vontade de morar fora no Brasil, como é que seria morar fora no Brasil, tal. E uma das coisas que eu falava, e eu justificava muito isso quando eu tomei a decisão de morar fora do Brasil, do tipo: beleza, é a hora de ir, teve a oportunidade para vir, vamos ver, beleza. Uma das coisas que eu falava muito a gente chega num determinado momento da vida que a gente precisa pensar na nossa vida, né? O que eu quero para o meu futuro, e deixar um pouco de lado as coisas de família, né? Eu não posso ficar esperando isso ou aquilo para tomar as decisões que eu quero para o meu futuro. E assim foi. E eu acho que na ocasião foi muito acertado, né? Porque de fato é uma experiência. Eu nunca tinha feito intercâmbio, eu nunca tinha morado fora do país,
E aí você começa a conviver com uma série de desafios. Desde as coisas mais simples, do tipo, beleza, eu sei a região que eu preciso morar por conta de trabalho, mas onde é que é bom morar? Onde é que é ruim morar? Onde é que tem mais trânsito? Onde é que tem menos trânsito? Onde é que os imóveis vão valorizar? Onde é que vai depreciar? Onde é que vale a pena? É bom morar perto de lugar que tem bastante restaurante e supermercado ou é melhor morar mais longe? Enfim, todas aquelas coisas que são habituais e cada um de vocês pode fazer esse exercício do tipo, eu fui nascido e criado em São Paulo, então eu sei onde eu gosto, onde eu me dou melhor, onde faz mais sentido para mim morar, onde faz menos sentido. Quando você vai morar num país novo, é de fato tudo novo. E aí quando eu falo tudo novo, eu vou dar exemplos das coisas mais simples. Como é que eu pago uma conta? Ah, beleza, chegou minha conta de celular, como é que eu faço para pagar? É débito automático? Boleto não existe aqui. Ah, eu cadastro o cartão. Beleza, mas como é que eu faço para selecionar o débito automático todo mês? Para ficar mais fácil, sabe? É tudo uma novidade. Ah, o seguro do carro, como é que eu faço? Como é que eu não faço? Ah, como é que pago o IPVA? Como é que eu peço placa? Como é que eu tiro a habilitação? Enfim, uma das coisas que aqui tem e que acaba ajudando muito é o fato de você não precisar ser amigo de ninguém para conseguir as coisas. Então assim, como é que eu faço para tirar a placa do carro? Hoje em dia, entra no Google, descobre que tem um departamento que chama DMV, né, Departamento de Veículos Motorizados, e lá tem as informações. Se você seguir aquele passo a passo com as informações, você vai conseguir. Entram outras coisas assim no dia a dia, que eu acho que são desafiadoras, principalmente no primeiro momento. É você ter uma parte financeira, que é você entender aquela relação do tipo, você não está vindo a turismo. Então você não precisa comprar tudo que você vê pela tua frente, porque você fala, não, essa é a oportunidade que eu tenho, depois eu só vou voltar, quem sabe daqui a um ano. Não. Você começa a entender que você não precisa comprar as coisas quando de fato você tem a oportunidade. Você precisa comprar quando de fato você tem a necessidade. Putz, estou precisando, sei lá, de uma jaqueta nova. Beleza, você vai atrás, mas você não vai comprar só por comprar, ou comprar só porque você teve a oportunidade. Isso é uma coisa que vai mudando. A relação com dinheiro muda muito, porque, e eu vou falar de uma maneira geral, beleza, você ganha 5 mil no Brasil, não significa que você vai vir para cá ganhando os mesmos 5 mil por mês. Tem algumas proporções que são diferentes. O americano, e eu falo isso por mim, me incluindo na vida aqui, percentual da tua renda que você dedica, por exemplo, para pagar um aluguel ou para pagar um financiamento de um imóvel, o percentual é maior do que o que normalmente a gente tem no Brasil. Então, sei lá, você ganha um salário de 5, você fala, putz, eu vou pagar um aluguel no Brasil de 1.500, 2, talvez, provavelmente não. Você vai falar, putz, é muito, né? Preciso achar uma coisa menor. Enfim, a proporção aqui eu sinto que é um pouco diferente. Moradia, eu considero um negócio que não é barato aqui. Por outro lado, você acaba tendo acesso a tamanhos de imóveis e a dimensões e características diferentes. E isso é outra coisa, né? Porque num primeiro momento, quando a gente muda, a gente toma muitas decisões, e eu tomei muitas decisões, pautadas em coisas que são exceções. E isso eu considero um erro. Por quê? Eu vou comprar um carro com bastante espaço para quando minha família vier. E aí você vai lá, compra um SUV grandão, beleza? Paga uma grana, ou entra num lease, ou entra num financiamento. Aí quando você para e olha para trás ao longo do ano, quantas vezes a tua família vem te visitar? Que faça necessário ter um carro daquele. Eles vêm uma vez por ano. Cara, uma vez por ano, vai numa locadora de carro, você vai gastar lá, sei lá, $500, $600 no aluguel mensal de um SUV. Beleza, você tá com o teu SUV pro mês inteiro lá e você não precisa se comprometer e você não precisa ter a desvalorização. Carro desvaloriza pra caramba, assim como desvaloriza no Brasil, desvaloriza aqui. Então, essa é uma das coisas que eu acho. Casa é a mesma coisa. Não compre uma casa ou não compre um imóvel falando, putz,
eu preciso ter 2 quartos de visita, porque quando vierem minhas visitas, cara, quando vierem tuas visitas, elas vão ficar num hotel pertinho da tua casa, ou a gente vai dividir os quartos aqui de casa, vamos dar um jeito, sabe? Eu acho que tem uma solução. Mas você gastar uma grana ao longo do ano por uma coisa que você acha que você vai precisar, que você acha que você vai utilizar, eu não considero uma decisão acertada, pelo contrário. E aí, passado todos esses anos vivendo aqui, se adaptando a esse estilo de como lidar com essa questão financeira, como lidar com a moradia e tal, tem algumas coisas que você tinha no Brasil e que começam a fazer muito sentido depois que você mora fora e que você não tem. E aí que eu falo, cada pessoa tem que avaliar. E tem uma outra parte, que quando a gente vem morar aqui, a gente fica numa ansiedade para ter carro zero, para ter aqueles carros que a gente nunca sonhou em ter no Brasil, que é um negócio legal. E eu acho que principalmente para quem é ligado em carro, que é o meu caso, eu acho que faz sentido. Mas para quem não é tão ligado em carro, mercado de seminovos faz muito sentido aqui nos Estados Unidos. E quando você anda pelas ruas, não é só carro zero e não é só carro novo. Faz um exercício, primeiro lugar que você for morar aqui, olha os teus vizinhos, vê se eles têm muito carro zero ou se a maioria dos carros são antigas. E eu te falo, todos os lugares que eu morei, a maioria dos carros que tinham eram antigos. Volta e meia tinha um ou outro que tinha um carro mais novo, mas a maioria era antigo. E aqui tem uma série de aprendizados, porque os carros eles sofrem muito menos aqui nos Estados Unidos, porque as vias, vocês estão vendo, desde a hora que eu saí, vamos dizer, da onde eu moro, eu estou andando a 80, 90, 100 km por hora numa avenida direto, entendeu? Sem problema nenhum, então é muito menos sofrido para os carros duram mais. Essa Mercedes aqui eu paguei $3.400, né? O pessoal não acredita, é um carro de quase 400 mil quilômetros, mas é um carro que está funcionando e que está perfeito. Vocês não precisam comprar um carro de 400 mil quilômetros, não precisa ser um carro de 3 mil, mas eu tenho certeza que para a maioria das pessoas, um carro seminovo ele vai te atender perfeitamente por um longo tempo, sem você precisar perder tanto dinheiro com um carro zero. E isso é uma coisa que eu acho que eu, de certa forma, fiz para matar algumas vontades, mas é um negócio que custa caro. Você ter carro zero e ficar, sei lá, 2, 3 anos com o carro. Uma vez eu li na revista Car and Driver que o americano troca de carro em média a cada 10 anos. Só que aqui muito mais pessoas têm o poder de ter poder de compra, né, para ter um carro. Mas enfim, salvo isso, tem o outro lado da história, que é um lado que você começa a perceber e que você começa a sentir muito depois que você mora fora, né? E isso é uma coisa que eu acho que cada um de vocês tem que pensar, refletir e ver se faz sentido ou se não faz sentido. Você tem coisas muito boas, que é um país livre, é um país que eu não preciso me preocupar se eu estou usando relógio, eu vou ficar com o relógio aqui na janela do carro, se eu estou com o celular pendurado aqui, toda essa parte de segurança é um ponto positivo muito bom. Qualidade de vida, quando a gente pensa em moradia, é muito boa. Só que quando a gente fala em qualidade de vida, tem outras coisas que para mim compõem a minha qualidade de vida que não tem aqui. Que são o quê? Amigos, família. Então, eu acho que cada um de vocês tem que pensar, vocês estão dispostos a ficar longe da família, a ficar longe dos amigos? Então, o casamento da tua prima, você não vai. O aniversário da tua mãe, você vai dar por telefone. A festa do não sei quem, você não vai. O encontro dos seus amigos, da tua turma, você não vai. Então, o que eu falo de qualidade de vida, tem coisas que são boas, tem coisas que são ruins. Então tem que ter isso muito claro. E conforme os anos passam, pelo menos para mim, isso daqui vai ficando mais acentuado. Você vai sentindo cada vez mais falta dessas coisas e, no meu caso, você vai começando a descobrir que talvez as coisas que mais façam sentido na vida não seja o carro e não seja a casa, e sim as pessoas e os momentos. E isso é uma coisa que eu tenho pensado muito. Eu tive a oportunidade de ir para o Brasil no último ano algumas vezes a trabalho e vi que tem certas coisas lá que você não tem aqui. E aí tem outras coisas simples. Alimentação, que a gente está acostumado no Brasil,
ela é uma delícia e eu acho ela muito mais gostosa do que, por exemplo, a alimentação que tem aqui nos Estados Unidos ou o modo como o americano come. Aí vocês podem falar, pô, TK, mas a casa é tua, dentro da tua casa você faz o que você quiser. Sim, eu entendo, mas, por exemplo, aquela figura de você falar, putz, hoje eu vou num bar para tomar uma cerveja com os meus amigos, comer umas porçõezinhas gostosas e tal, não tem. E a gente pode falar, pô, TK, mas aqui você tem os sports bar, você vai, tem 30 tipos de chopp, mas não é a mesma coisa. Assim como não é a mesma coisa o café da manhã, por exemplo, o pãozinho francês, o requeijão, o pão na chapa, o misto quente e tal, não é exatamente igual. Então, tem coisas relacionadas à alimentação que, de fato, fazem falta. Eu faço muita coisa em casa. Então eu faço a comida japonesa que eu gosto, eu faço a feijoada que eu gosto, eu faço uma série de coisas. Mas tem uma série de coisas que vocês não vão ter no dia a dia. Então, assim, as formas de amizade, isso é uma outra coisa importante. Aqui são diferentes, né? E isso por quê? Porque a forma do americano se relacionar é diferente. A festa do bebê, da criança na casa, ela tem hora para começar e ela tem hora para terminar. A forma como as pessoas se relacionam, assim, o sair do trabalho para fazer um happy hour é uma coisa que não existe. Existem as comemorações anuais, atingimos uma meta, vamos lá e vamos fazer um encontro e tal, mas eu falo para vocês, não é a mesma coisa. Aquela coisa do, putz, vamos assar uma carne, vamos fazer esse final de semana, isso vai rolar com brasileiro. E aí com brasileiro vocês vão fazer ótimas amizades, mas tem muitas amizades que elas vão surgir muito mais por uma questão circunstancial do que por afinidade. É uma coisa, são pessoas que estão próximas, são pessoas que se conheceram, que de lá podem surgir ótimas amizades, assim como se você fizer um exercício contrário, putz, se todo mundo voltasse para o Brasil, toda essa turma que eu tenho, quem são as pessoas que de fato eu continuaria convivendo? Entendeu? Pode ser que não seja toda essa turma. Eu sou privilegiado porque aqui em Dallas eu tenho uma turma de amigos que é nota 10 e a gente já, agora nesse momento não, mas em outros momentos a gente já teve bastante contato, seja para fazer coisa de carro ou seja para fazer almoço, jantar, enfim, é uma turma com certeza nota 10. Então o que eu acho que é o principal que vocês têm que pensar é, como todas as mudanças na vida, vocês têm que entender aquilo que vocês ganham e aquilo que vocês perdem. O principal de quando você vai morar fora é, entendam até que ponto para vocês é relevante estar próximo da tua família ou estar próximo dos teus amigos. Eu, graças a Deus, e até hoje isso não aconteceu comigo, mas eu morro de medo de tocar o telefone um dia e eu receber a notícia que algum parente meu, que podem ser os meus pais, que podem ser os meus tios, os meus primos, enfim, ou algum amigo meu se foi e eu não tive a oportunidade de conviver mais com aquela pessoa. Eu lembro isso quando um amigo meu, o Alan, sofreu um acidente horrível numa corrida que ele estava em Monza e foi o primeiro amigo meu que eu fiquei com aquela sensação por alguns dias que eu nunca mais fosse ver. E esse, por exemplo, é um cara que eu sinto muita falta de conviver no Brasil. Toda vez que eu estou no Brasil a gente tenta estar junto, a gente dá um jeito de estar junto e eu tenho cada vez mais valorizado esses momentos, principalmente depois que eu tomei esse susto. Graças a Deus ele conseguiu sair da UTI, do coma, enfim, tá normal, correndo, ganhando prova, ganhando campeonato, mas de fato foi um susto e foi um chacoalhão que eu recebi. Minha mãe, ano passado, teve câncer, fez tratamento de câncer, fez cirurgia, eu consegui estar no Brasil junto dela, não consegui estar, obviamente, em toda a fase da recuperação, graças a Deus ela tá bem, mas são esses chacoalhões que a vida às vezes te dá e te fazem repensar em tudo isso. Então, o que eu quero e o que eu gostaria é que cada um de vocês que tem vontade de morar fora, tal, façam esse exercício. Se para vocês fizerem sentido, enfim, continuem com o plano de vocês de morar fora no Brasil e se for fazer, tentem fazer da forma mais correta possível, tá? Todo esse processo e toda essa vida, viver
num país que não é o teu país, da maneira que não é a maneira, vamos dizer, legal, cara, vai ser uma vida muito difícil. Pode ser que você more numa casona, que você tenha um carrão, mas o teu dia a dia não vai ser fácil. E aqui as pessoas trabalham pra caramba. Pra você conseguir fazer uma renda boa, tem que ralar. Principalmente se você for autônomo, se você trabalhar em alguma atividade com serviço mais braçal. Não é fácil. Mas é isso. Queria compartilhar as minhas experiências com vocês, as minhas vivências. Fiquem à vontade aí nos comentários, caso tenha algum questionamento. Quem sabe a tua dúvida não vire o assunto de um próximo vídeo por aqui. Não deixe de me acompanhar no canal Máquina, não deixe de me acompanhar no canal da Fieltech. Quem quiser toda a nossa parte de roupas e acessórios, tem tudo link aqui embaixo, tá bom? A gente se vê numa próxima muito em breve. Grande abraço a todos, valeu, tchau!